E aí, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das maiores histórias de detetive cósmico de todos os tempos, a busca por vida no nosso vizinho, o planeta Marte. É um mistério que fascina a humanidade há séculos, cheio de reviravoltas, pistas falsas e, claro, descobertas incríveis. Tá, mas vamos direto ao ponto. Por que essa fixação toda com marcianos, né? Essa pergunta é o que dá o start na nossa investigação de hoje. Uma jornada que vai nos levar desde as primeiras especulações, com gente olhando em telescópios, até a ciência de ponta com robôs super avançados. Bom, toda boa investigação começa pelos suspeitos, certo? E o nosso suspeito da vez é Marte, o famoso planeta vermelho. Um mundo que, por ser tão parecido com a Terra em alguns aspectos, capturou a imaginação das pessoas como nenhum outro. E são justamente as semelhanças que botam uma pulga atrás da orelha. Marte é quase metade do tamanho da Terra, beleza? Mas olha só a duração do dia. Praticamente a mesma coisa, 24 horas em uns quebrados. Marte também tem estações, igualzinho aqui, apesar do ano marciano ser quase o dobro do nosso. Foram essas primeiras pistas que fizeram a gente pensar, ué, se é tão parecido, por que não poderia ter vida também? Só que o comecinho dessa história é marcado por uma tecnologia ainda bem limitada e por umas conclusões, digamos, fascinantes, mas que hoje a gente sabe que estavam completamente erradas. Vamos ver como esse mito dos marcianos foi construído. Olha só que interessante a sequência. Foi uma coisa levando a outra. Começou com uma teoria, uma especulação de um mundo com oceanos e vida. Depois, um astrônomo observou que pareciam ser canais na superfície. E aí, de repente, a ficção científica entra em cena e crava a imagem de uma invasão marciana na cabeça de todo mundo. A ideia de uma civilização em Marte cresceu de forma meteórica. E aqui está o pulo do gato, a peça-chave que enganou uma geração inteira. A palavra italiana canali. Em italiano, ela significa só sulcos ou ravinas, formações geológicas totalmente naturais. O problema foi quando traduziram isso para o inglês como canals, que sugere algo construído, tipo canais de irrigação. Um simples erro de tradução transformou uma observação da natureza numa febre global sobre alienígenas e engenheiros. Então, a gente avança no tempo e chega na aeroespacial. E aí a coisa muda de figura. Nossos detetives não eram mais só olhos atrás de um telescópio. Agora, eram robôs lá no local do crime, digamos assim. E as primeiras evidências que eles mandaram de volta começaram a desmontar todos esses mitos. Essas missões robóticas foram as verdadeiras pioneiras. As sondas Viking, lá nos anos 70, nos deram as primeiras imagens de perto. E cadê os canais? Não tinha nada. Depois, missões como a Pathfinder e seus sucessores, os rovers Opportunity e Curiosity, se tornaram nossos geólogos robóticos, analisando o solo e as rochas em primeira mão. Cada missão nos dava um retrato mais fiel. Nada de vegetação, só um deserto frio e seco. A imagem de Marte estava mudando radicalmente. Mas mesmo com robôs em campo, o mistério ficou ainda mais denso. Em 1976, a Viking 1 mandou esta imagem. Um rosto gigante olhando para o espaço. Para muita gente, era a prova definitiva. Uma civilização antiga, monumentos. O caso parecia ter finalmente uma pista quente. Então, a grande reviravolta. Mais de 20 anos depois, uma nova sonda, com câmeras muito mais poderosas, voltou àquele lugar. Isso aqui é um exemplo perfeito de como evidências melhores podem mudar toda a história. O famoso rosto era, na verdade, só uma formação rochosa, uma montanha. A ilusão foi criada pelo ângulo da luz e pelas sombras no momento da foto. O caso do monumento marciano foi oficialmente encerrado. Com a ideia de civilizações inteligentes fora da mesa, a investigação mudou de foco. A questão agora era, se não tem marcianos construtores, será que poderia ter vida microscópica? E para isso, os cientistas começaram a procurar pelo ingrediente mais essencial que a gente conhece: água. E encontrar água em Marte foi um processo metódico. Primeiro, a teoria. A água deve estar no subsolo. Depois, em 2010, veio uma pista bem tentadora, umas manchas escuras que apareciam e sumiam com as estações, que pareciam muito com água salgada escorrendo. E, finalmente, em 2018, a confirmação definitiva, usando um radar para enxergar através do gelo. E a gente não está falando de uma poça, não. É um lago subterrâneo com 20 quilômetros de diâmetro. Uma reserva enorme de água líquida, escondida debaixo de mais de 1,5 km de gelo. Essa foi uma das descobertas mais importantes de toda a exploração de Marte.
E essa descoberta de água hoje ajuda a gente a entender o passado. As evidências apontam para um Marte antigo muito diferente. Um planeta azul, com lagos, rios e um clima bem mais ameno. Um mundo que, bilhões de anos atrás, poderia ter sido, sim, habitável. E isso nos leva à fase atual da investigação. Agora, não se procura mais por criaturas, mas por algo muito menor: as impressões digitais químicas que a vida, mesmo que microbiana, pode ter deixado para trás. E a principal pista química no momento são essas moléculas chamadas tiofenos. O rover Curiosity as encontrou no solo marciano. E o ponto-chave é que aqui na Terra, os tiofenos estão super ligados a coisas que um dia já foram vivas. Eles são encontrados em combustíveis fósseis, que são, por definição, restos de vida antiga. Então, de onde vieram os tiofenos em Marte? Basicamente, existem duas teorias na mesa. A primeira é a biológica. Eles poderiam ser os restos decompostos de micróbios marcianos antigos. Essa é a possibilidade mais empolgante, claro. A segunda é a não biológica. Reações químicas, talvez causadas pelo calor de impactos de meteoritos, poderiam criar essas moléculas sem precisar de vida nenhuma. E ambas são possíveis. O que nos deixa nesse ponto. Como a própria fonte diz, apesar de todas as pistas, de toda a investigação, o veredito final ainda não saiu. A evidência é tentadora, mas não é conclusiva. O caso da vida em Marte continua em aberto. E essa investigação toda em outro mundo acaba forçando a gente a olhar para o nosso. A história de Marte é a de um planeta que um dia foi habitável e perdeu essa condição. Estudar como e por que isso aconteceu não é só sobre procurar alienígenas, é também sobre entender o futuro em potencial do nosso próprio lar. Fica aí a reflexão.